Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e estamos dando sequência àquela bateria de assuntos matemáticos que o LAC preparou exclusivamente para você que está concorrendo às carreiras bancárias, galera. Isso mesmo. Hoje nós vamos passar a entrar na parte da matemática financeira. Isso mesmo. Esse conhecimento, galera, não só ajuda você a passar no concurso público, mas como também vai ser de grande valia, de grande importância para o seu bom desempenho dentro da instituição bancária que você vier a trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Iniciando aí, dando o pontapé inicial, hoje nós vamos dar a introdução à matemática financeira, que é o conhecimento básico que nós precisamos ter das nomenclaturas e de algumas palavras que são pertinentes à matemática financeira, que estarão presentes no seu dia a dia e nos concursos públicos. Então o que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Nós vamos aí dar o conceito de o que é um capital, o que é juros, vamos falar um pouco das taxas de juros, né? Sobre os regimes de capitalização e como de praxe a gente sempre resolve exercícios aí que já caíram em edições anteriores aí dos concursos públicos, beleza? Vamos lá então, capitalização, galera. Essa é uma palavra que vai ser muito comum no desenrolar de um concurso público, nas questões, né? Essa palavra comumente aparece. O que é capitalizar? Capitalizar quer dizer remunerar. É uma forma de remuneração de uma determinada quantia em dinheiro. E quando a gente fala em capitalizar, a gente mais na frente vamos evidenciar isso, vai depender de qual regime você quer capitalizar esse investimento, esse dinheiro que você está destinando a um certo investimento, ok? Então existem aí dois regimes de investimento que são diferentes, né? E nós precisamos entender como que se posiciona em um e como nós nos posicionamos em outro. Cada um tem um formato diferente. Então capitalizar é uma forma de remunerar um determinado valor que foi predestinado a um investimento. Tranquilo? Bom, uma outra palavra comumente que aparece também é a palavra capital. Ah, um capital investido. O que é o capital, galera? O capital é nada mais, nada menos do que o valor especificamente investido, tá? Ou aplicado para um determinado rendimento, enfim, é o valor pelo qual você destinou a uma aplicação. Então você pode pegar um determinado valor, um exemplo, 10 mil reais, e vou aplicá-lo, fazer uma aplicação financeira com esse valor. Então o meu capital investido é de 10 mil reais. É sobre ele que vai ser efetuado os cálculos de juros, de remuneração. Ele é o valor de referência, ok? Beleza. Outra palavra comumente que aparece é a palavra juros, né? Um capital investido produziu juros. Então, o que seria juros, né? Juros é exatamente a remuneração que incide sobre esse capital. É a remuneração que esse capital gerou dada uma determinada taxa de referência, ok? Então nós dizemos que é a remuneração do capital emprestado ou aplicado, porque você pode emprestar ou aplicar um capital, né? Eu emprestei 10 mil reais a juros de 10% ao mês. Pronto, você fez um empréstimo, mas sobre esse capital, que é o valor que você emprestou, vai incidir juros. Beleza, por isso que nós dizemos que é o valor emprestado ou aplicado. Outra palavra, montante, gente. Isso aqui algumas pessoas ficam boato, montante, o que é montante? Bom, você pegou um capital, você aplicou esse capital, certo? Então você tem lá um capital investido, um determinado valor, e você tem os juros que esse capital produziu após um período de aplicação, certo?
Beleza, então capital e juros. O que é montante? É a soma de tudo isso. É o capital mais os juros. Então se você aplicou, por exemplo, 10 mil reais, ficou aplicado por um período X e ele deu lá 2 mil reais de juros. Então você passou a ter quanto? 10 mil que você aplicou, mais 2 mil que são juros produzidos, então você passou a ter 12 mil reais. Ou seja, capital mais juros. A essa associação, a essa adição, nós chamamos de montante, ok? Então, montante é o somatório do capital mais os juros. Taxas de juros, galera, o que é isso? É outra coisa que você também vai ouvir com muita frequência. Um determinado capital foi aplicado a uma certa taxa, né? Então, a taxa é exatamente a relação, né, que vai haver entre o juros obtidos e o capital pelo tempo, tá? Capital pelo tempo. Então eu tenho um capital aplicado de um determinado tempo e ele me produz uns juros. A razão entre esses juros pelo produto do capital com o tempo é o que nós chamamos de taxa de juros, beleza? Então, taxa de juros é exatamente um índice, um valor que vai ser incidido para determinarmos os juros, tá? Os juros são valores, tá? Não confunda juros com taxa de juros. Juros é valor monetário, é o resultado de valor que será produzido por um capital num determinado tempo, tá? Isso é o juro, valor monetário. Taxa de juros é um índice de referência que incide sobre o capital e o tempo para produzir esses juros, tá? Observe que ele sempre se refere a uma unidade de tempo. Então, toda vez que eu tiver uma taxa de juros, essa taxa ela tem que ser específica. Ela tem que indicar sobre qual período de tempo ela vai incidir. Então, eu posso ter uma taxa que vai incidir sobre o capital diariamente. Eu posso ter uma taxa que incida sobre o capital mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente e anualmente, tá? Que são os mais usuais aí. No caso, diário, mensal, semestral e anual, né? Então, o diário, o mensal e o anual são os mais usados, beleza? Então, existe uma forma de nós representarmos isso aí. Então, eu tenho aqui um exemplo, 10% ao mês, tá? E essa taxa, gente, eu tenho duas formas de representar essa taxa. Também é outra coisa que eu quero chamar muito a sua atenção. A taxa, a gente sempre pensa assim, ela vai sempre representar com um símbolo de porcentagem. Não necessariamente, porque a porcentagem ela pode ser representada simbolicamente e pode ser representada também através de forma decimal ou até mesmo fracionária, tá? Mas é mais comum você ver ela expressa na forma simbólica com o símbolo da porcentagem, mas quando nós formos aplicá-la nas fórmulas para encontrarmos juros, capital ou tempo, quando nós formos efetivamente fazer o cálculo, nós teremos que trabalhar com a taxa unitária. Então, quero chamar a sua atenção, para um pouquinho, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Taxa unitária é o índice indicado para nós trabalharmos. Professor, eu não vou poder trabalhar com a taxa percentual? Pode, só que você não esqueça que a taxa percentual você tem que dividir por 100. Por isso que é por cento, porque é dividido por 100. E a taxa unitária é quando eu já efetuo essa divisão. Então, se eu tenho, por exemplo, olha aqui, 3%, isso aqui é igual a 0,03. Por quê? Porque 3 dividido por 100 é igual a 0,03, tá? Aí isso aqui nós chamamos de taxa unitária. Isso aqui nós chamamos de taxa percentual, que é utilizando o símbolo da porcentagem para representar. Pode usar uma, pode usar a outra sem problema. Porém, não esqueça que a taxa, se você usar ela na forma simbólica, você tem que dividir por 100. Beleza.
chamada essa atenção, vou mostrar aqui outras formas de nós representarmos. Por exemplo, 5%, isso aqui é uma forma de representar. Estou colocando aqui na forma simbólica. Essa mesma taxa na forma unitária, ela vai ficar 0,05. E na maioria dos casos nós iremos trabalhar assim, com a taxa unitária. Beleza? Então, só reforçando, nós iremos sempre trabalhar com a taxa na forma unitária. Essa é a recomendação, ok? Beleza. Bom, os números que expressam as taxas de juros, gente, eles sempre indicam uma temporalidade. O que é isso, professor? Quer dizer que eles estão sempre associados a um determinado tempo, que pode ser expresso em dia, em mês, em bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre ou ano. Então eu tenho aí várias unidades de temporalidade, tá? E para cada uma, geralmente é escrito na forma abreviada. Nem sempre vai aparecer lá no exercício escrito 5% ao mês. Ele coloca A.M, que quer dizer ao mês. Então eu vou passar agora quais são as siglas utilizadas nessa representação para vocês não bugarem durante as atividades. Então, ó, AD ao dia, AM ao mês, AT ao trimestre, AQ ao quadrimestre, AS ao semestre e AA ao ano, ok? Essas são as siglas que são utilizadas para indicar a temporalidade da taxa, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A taxa de juro e o tempo, eles têm que estarem sempre na mesma temporalidade. O que é isso, professor? Estar na mesma temporalidade quer dizer que, se você tiver uma taxa expressa ao mês, o seu tempo tem que ser dado em mês. Se você tiver uma taxa expressa em ano, ao ano, o tempo tem que ser dado em ano. Isto que quer dizer taxa e tempo estar na mesma temporalidade. Professor, mas eu não posso trabalhar com elas em temporalidades diferentes? Não pode. Na hora da aplicação das fórmulas para que efetuemos os cálculos, elas precisam estar obrigatoriamente na mesma temporalidade. Tranquilo? Então, se a taxa estiver em ano, o tempo tem que estar em ano. Se o tempo estiver em mês, a taxa tem que estar em mês. Ok? É muito comum nós usarmos letras para representar taxa, tempo, capital e montante. Tá? O montante, comumente se usa a letra M de montante. Capital, comumente se usa a letra C. Taxa, usa-se a letra I. E o tempo que sofre uma variação, tá? Há autores de livros didáticos que representam o tempo por T. Há autores de livros didáticos que usam o tempo com o símbolo N, a letra N. Inclusive, a própria calculadora científica, quando você tem ela lá, HP 12, ela tem o N como representação do tempo, tá? Então fique atento, N e T, ambos fazem referência a tempo, beleza? Sanada essa dúvida. Regimes de capitalização. No início eu disse para vocês que uma aplicação ela pode sofrer variação. Então você tem um capital e você investiu esse capital. Quando você faz esse investimento, você escolhe qual é o regime que vai gerir esta aplicação, que pode ser de dois tipos. Ou você faz uma aplicação no regime de capitalização simples, ou você faz uma aplicação no regime de capitalização composta. A grosso modo, galera, toda vez que nós falamos de transações financeiras dentro do mercado financeiro e mais especificamente aí no caso de bancos, os juros que são utilizados, eles são sempre calculados no regime de capitalização composta. Na prática, o regime de capitalização ele é composto, tá? O regime de capitalização simples ele pode ser usado em alguns casos,
mas aí precisa ser especificado, né, que é um regime de capitalização simples. Mas a grosso modo, o mercado financeiro atua no regime de capitalização composta. Qual que é a diferença básica entre eles, professor? O regime de capitalização simples, os juros são calculados sobre o capital inicial, sobre o valor que você aplicou. Então, se você aplicar, por exemplo, R$1.000 a juros de 10% ao mês, tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos supor que você aplicou aí R$1.000. Esse aqui é o valor aplicado, tá? A juros de 10% ao mês. Então, no primeiro mês, o que vai acontecer? 10% de 1.000 é 100. Então, você vai passar a ter 1.100 a partir do primeiro mês, certo? No segundo mês, o que acontece? No segundo mês, você tem 10% de novo. Só que é 10% de 1.100? Não, é 10% de 1.000. Essa é a diferença. No regime de capitalização simples, os juros são calculados somente sobre o capital inicial. Então, quanto que vai produzir de juros no segundo mês? R$100 novamente. E aí você que tinha 1.100 passa a ter 1.200. O que vai acontecer no terceiro mês? No terceiro mês vai incidir mais 10%, mas é 10% sobre quem? Sobre o capital inicial, que é 1.000. Então vai render mais R$100 e você passa a ter R$1.300. Beleza? Isso aqui no regime de capitalização simples. E o que acontece no regime de capitalização composta, professor? No regime de capitalização composta, vai ocorrer o seguinte: você aplicou R$1.000, beleza, 10% de juro ao mês. Então, no primeiro mês, tá, vai dar 10% de 1.000, que vai dar R$100. Tudo bem, R$100, e você passa a ter no final do primeiro mês R$1.100. Tranquilo. No primeiro mês, a simples e a composta são iguais. Agora, a mudança ocorre a partir do segundo mês, porque no segundo mês vai incidir mais 10% de juros. Só que esses juros não é sobre o capital inicial, mas sobre o montante, ou seja, é o capital acumulado, o capital que você aplicou mais os juros que ele produziu. Então esses 10% não vai ser mais sobre 1.000, mas sobre 1.100. E 10% de 1.100 é 110 e você vai passar a ter R$1.210. Aí no terceiro mês, mais 10%. Mais 10% sobre 1.000? Não, sobre o valor acumulado. Qual é o valor acumulado? 1.210. 10% de 1.210 vai dar 121. E aí você pega 121 mais 1.210, você vai ter aqui 1.331, ok? 1.331. Ou seja, seu montante agora é diferente. Olha quanto que você tinha no final do terceiro mês no regime de capitalização simples, 1.300. Olha quanto que você tem no regime de capitalização composta, 1.331, beleza? Eu fiz essa analogia para você entender a diferença de um regime de capitalização para outro, tá? Então, quais são os regimes de capitalização existentes? São dois: regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta. Matematicamente falando, nós costumamos representar tanto o simples quanto o composto através de ou um gráfico linear para indicar o crescimento de uma capitalização simples, ou o gráfico de uma exponencial para indicar a capitalização composta, tá? Então, graficamente falando, nós podemos representar sempre, quando for uma capitalização simples, um crescimento linear, ou seja, é o mesmo crescimento de um período para o outro, é como se fosse uma progressão aritmética. Por quê? Porque os juros são incididos somente sobre o capital inicial.
Já na capitalização composta, o crescimento é exponencial. Então ele cresce mais rapidamente porque os juros são calculados sempre sobre o capital, sobre um montante, que é o resultado do capital mais os juros produzidos naquele período. Taxa proporcional e taxa equivalente. O que é isso, galera? Duas taxas, elas são equivalentes se, aplicadas sobre um mesmo capital, pelo mesmo tempo, gerarem o mesmo montante, ok? E aqui eu já abro uma observação que nós temos sempre que levar em consideração que tipo de regime de capitalização nós estamos usando. Então, para o regime de capitalização simples vai ser uma análise, para o regime de capitalização composta vai ser outra, tá? Então, eu preciso dessa equivalência de taxas. Então, toda taxa, toda operação, ela envolve duas situações, né? A primeira é o prazo a que se refere a taxa de juros. Então eu tenho lá 10% ao mês, 10% ao semestre, 10% ao ano. Então é o prazo que se refere à taxa, tá? E o outro é o prazo que se refere à capitalização dos juros. Porque eu posso ter uma taxa de juros anual capitalizado mensalmente. Olha só. Eu fiz uma aplicação a uma taxa de tantos por cento ao mês, só que a capitalização é anual. Como eu posso ter uma taxa de tantos por cento ao ano com capitalização mensal? Observem, galera, tem diferença, tá? Então eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Se a taxa está ao mês e a capitalização é anual, eu tenho que fazer transformações aí. Tá? Bom, e aí eu vou ter que encontrar uma taxa equivalente para poder fazer esse cálculo, tá? Então é necessário que na hora de utilizarmos as fórmulas matemáticas, esses prazos estejam na mesma base de tempo. Ou seja, taxa ao mês, capitalização mensal. Capitalização anual, taxa anual. Capitalização semestral, taxa semestral. Eu tenho que fazer essa transformação para que eu possa fazer as operações financeiras. Repito, não podemos trabalhar com unidades diferentes. Bom, então no regime de juros simples, vamos falar primeiro do juros simples, né? Diante dessa natureza linear, basta eu encontrar a taxa proporcional. Encontrando a taxa proporcional, eu tenho a taxa equivalente, que é a taxa que efetivamente eu vou poder usar na operação para poder fazer os cálculos, tá? Então, no regime de juros simples, para fazermos essa transformação, é só encontrarmos a taxa proporcional. Como que eu faço o encontro dessa taxa proporcional? A taxa proporcional vai ser a taxa indicada dividido pelo período de capitalização, ou seja, é o período, o número de vezes que vai incidir esses juros, tá? Diante desse período. Vamos na prática para você entender melhor isso. Por exemplo, eu tenho aqui calcular a taxa anual proporcional a 6% ao mês. Veja bem, gente, eu quero uma taxa anual. E ele me deu uma taxa ao mês. Pergunto para vocês, um ano tem quantos meses, galera? Professor, um ano, 12 meses. Beleza. Então, se eu tenho a taxa de um mês, para encontrar a taxa de um ano, basta multiplicar a taxa mensal, que é 6, vezes 12. Isso é igual a 72% ao ano. Pronto. Isso aqui é a taxa anual no regime. Amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento
da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, o investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.